conjugar o verbo to be e quando usar o verbo to be em inglês. Eu sou a Priscila e bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Inglês para Iniciantes. Hoje vamos aprender a como conjugar o verbo to be e quando usar o verbo to be. Até porque esse verbo aí é muito usado na língua inglesa, então é importante que você aprenda a conjugação e como usar esse verbo também. Então vamos lá. O significado desse verbo é ser ou estar. E aqui ao lado nós temos a conjugação do mesmo. Então vamos lá. I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, é ou está. Lembrando que o it nós usamos para coisas, tudo aquilo que não é pessoa. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. They are, eles são ou eles estão, como também elas são ou elas estão. Então vamos ver uma frase aqui. He is late now. Ele está atrasado agora. Outra frase. I am working now. Eu estou trabalhando agora. Nessa frase, percebe que eu tenho a conjugação do verbo to be, am, e em seguida eu tenho um segundo verbo, que é o verbo work. E esse verbo work significa trabalhar, ele está conjugado com ing. Então, toda vez que eu estou falando que algo está acontecendo agora, no momento, quando eu vou usar o verbo to be, e em seguida tem um segundo verbo, como no caso dessa frase, e no caso aqui tem o verbo work, eu tenho que lembrar de usar o verbo to be e conjugar o segundo verbo com ing, igual essa frase. Esse ing é a nossa terminação dos verbos ando, endo e indo. Por exemplo, no português, quando eu quero falar que algo está acontecendo no momento, eu vou falar eu estou trabalhando, eu estou comendo. Então, esse ing é essa terminação em português. No inglês, esse verbo aí, né, esse tempo verbal é o chamado present continuous, tá? Mas não precisa memorizar coisas gramaticais. O importante é que você entenda quando usar e como usá-lo, ok? E outro exemplo é they are cooking now. Elas estão cozinhando agora. Percebe que eu usei o verbo are conjugado ali e em seguida eu tenho um segundo verbo que é o verbo cook, de cozinhar. E no caso aqui, como eu estou falando que elas estão cozinhando agora, então eu vou conjugar esse segundo verbo com ing. Bem simples, não? Mas e quando eu quero fazer frases negativas com o verbo to be? Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho 3 formas de falar, né, e usar em frases negativas o verbo to be. Aqui nos nossos exemplos eu vou escolher a terceira forma, que é a mais usada aí, a abreviação do verbo to be. Então vamos lá. I am not working now. Eu não estou trabalhando agora. He isn't hungry. Ele não está com fome. They aren't cooking now. Elas não estão cozinhando agora. Simples, não? E agora, quando eu quero fazer perguntas com o verbo to be? Aqui nós temos o verbo to be conjugado, certo? Agora, quando eu quero fazer pergunta, percebe, ó? Eu só vou inverter. Então, o verbo to be vai vir primeiro, depois os pronomes. Vamos ver os exemplos. Am I driving well? Eu estou dirigindo bem? Is he hungry? Ele está com fome. Are you working now? Você está trabalhando agora? Então, quando eu vou usar o verbo to be, eu vou usar quando eu estou falando de algo que está acontecendo
acontecendo no momento, no agora, ok? E lembrar que quando eu estou usando o verbo to be e em seguida vir um segundo verbo, eu tenho que conjugar esse segundo verbo com ing. Simples, não é? Se você entendeu, quero ver, hein? Deixa aqui nos comentários uma frase com o verbo to be e deixa um like se você gostou dessa aula. E aproveita para assistir também essas duas aulas aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no vídeo e espero você na próxima aula. Bye!